Está nesta edição, comentador RTP Ricardo Jorge Pinto. Boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde. Estes recados de Marcelo Rebelo de Sousa ou perspectivas daquilo que pode ser o próximo ano não chegaram a tempo útil do debate quinzenal desta tarde. Esperar-se-ia que António Costa revelasse mais detalhes sobre o documento que vai apresentar a 14 de outubro? Não, e de resto ele aproveitou este debate parlamentar para apresentar as grandes opções do plano, que de alguma maneira são uma espécie de antecâmara desse mesmo Orçamento de Estado, percebendo-se que é uma estratégia que depois é afinada em função de necessidades bem mais pragmáticas do que aquelas opções às vezes são até sobretudo ideológicas ou programáticas que estão associadas a essas grandes opções do plano. E António Costa tem um outro problema para resolver, que é evitar que as medidas deste Orçamento de Estado vão aparecendo e, sobretudo, que apareçam pela boca de dirigentes de partidos que não o Partido Socialista. E aí, desse ponto de vista, percebeu-se a cautela que António Costa, por um lado, não os querer desmentir relativamente a algumas medidas que têm sido propaladas e, por outro lado, não dar também a entender que ele é que tem um monopólio exclusivo e absoluto dessas medidas, embora ele seja o Primeiro-Ministro, até para não criar atritos no momento em que já se percebeu a mesa das negociações está claramente aberta com bloquistas e comunistas. Ricardo, em relação a esse tema que foi de resto polémico, António Costa soube geri-lo da melhor maneira e espelhou isso hoje no debate? Eu penso que sim. Era muito importante que António Costa viesse trazer duas mensagens do ponto de vista da estratégia comunicativa do Governo. A primeira é a questão do aumento de impostos. Tinha havido, em particular, divergências entre o Ministro das Finanças e o Ministro da Economia, e isso, a certa altura, até já me pareceu, de alguma maneira, orquestrado. Tal era a divergência que havia de posições entre um e outro. Mas era importante que o Primeiro-Ministro, de forma muito clara, viesse aqui falar daquilo que é ou não é essa estratégia para aumentar impostos. E aí eu acho que António Costa foi eficaz. Segundo lugar, relativamente a um aspecto em particular, que era do IMI, do novo imposto. E aí António Costa empurrou o problema um pouco para a frente, não querendo clarificar uma matéria sobre a qual, até acredito, não haja ainda neste momento uma estabilização, por exemplo, relativamente ao facto de haver ou não também o mobiliário incluído nesse pacote, ou qual é o patamar a partir do qual esse acrescento de valor fiscal se vai estender. E isso é, neste momento, muito importante para não fechar exatamente a mesa da negociação com os partidos que vão ter necessariamente que aprovar este Orçamento de Estado. Ricardo, há pouco ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa deixar algumas notas sobre aquilo que devem ser as contas e as preocupações para 2017. Isto num dia em que a Portugal chegaram também algumas recomendações alertas do FMI. De que forma é que estarão espelhadas as respostas do Governo para essas preocupações neste Orçamento do Estado? Essa é uma boa pergunta para a qual só saberemos a resposta quando lermos o Orçamento de Estado. Há quem diga, os especialistas na área da economia, que inevitavelmente vai ter que haver a introdução de algumas medidas adicionais. E de resto, António Costa, mesmo não falando de aumento de impostos, já deixou aberta a porta a essa reorganização fiscal que poderá estar quer na mexida nos escalões de IRS, quer também na introdução de novos impostos indiretos ou até no aumento da carga sobre os impostos indiretos que já foram aumentados o ano passado, em particular sobre o tabaco, sobre as bebidas alcoólicas. Há ainda uma margem sobre a qual este Governo pode fazer incidir o esforço de aumento das receitas fiscais sem se comprometer em relação à promessa que fez de, sobre os impostos diretos, não haver nenhuma mexida. Por outro lado, António Costa sabe que estes alertas não aparecem por acaso e, do ponto de vista político, podem até lhe ser muito valiosos, na medida em que, nas negociações com bloquistas e comunistas, a certa altura ele vai ter que explicar a introdução dessas medidas e pode muito bem usar este argumento que eles, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, bem percebem, que é o de não poder entrar em rota de colisão com aquilo que é o tratado orçamental e, portanto, a necessidade de atingir determinadas metas que, sem a economia a crescer ao ritmo esperado, vão ter que ser compensadas com algumas medidas de aumento de receitas fiscais. E aí António Costa julgará, sabendo, como de resto Marcelo Rebelo de Sousa disse de forma muito clara, que não pode nunca desrespeitar, nomeadamente o tratado orçamental que foi estabelecido entre Portugal e a União Europeia.
Qual é o papel da oposição em toda esta novela em torno do Orçamento do Estado, sendo que já vamos ouvindo algumas críticas, sobretudo ao nível da perda de investimento e da falta de crescimento? A oposição à direita tem sido pouco eficaz e percebe-se. O CDS, porque não quer também começar a defender programaticamente aspectos que eventualmente não estão naquilo que é o DNA da sua base ideológica. O Partido Social Democrata, porque tem à sua frente um líder que não quer ser incoerente com aquilo que tinha prometido aos portugueses há algum tempo. E a verdade é que o PSD, no seu programa de governo, tinha medidas de austeridade ou a diminuição das medidas de austeridade de uma maneira muito mais lenta do que aquela que o Partido Socialista apresenta. Isto é, se agora, por uma matéria de transparência, Pedro Passos Coelho apresentasse uma alternativa de orçamento de Estado ao Partido Socialista, provavelmente apresentaria um documento que seria muito mais impopular do que aquele que António Costa tem preparado. E isso diminui-lhe aquilo que é a margem de manobra que tradicionalmente um líder da oposição tem, que é, estes são os momentos em que um líder da oposição vem dizer: eu tenho aqui uma solução que é muito mais simpática. Ora, Pedro Passos Coelho, querendo ser coerente com as suas posições, nunca teria um documento que era mais simpático em termos da diminuição dos impostos, do aumento do investimento, porque não é nisso em que ele acredita. Agora, tu tocaste aí num aspecto que é muito importante. Tudo isto baterá certo e tudo isto pode correr politicamente muito bem a António Costa se, na verdade, chegarmos ao final de 2016 e o déficit estiver abaixo dos 2,5. Porque se o FMI tem razão, ou se a Comissão Europeia tem razão, e nós não ficarmos abaixo dos 2,5%, ou como diz o FMI, se calhar encostados aos 3%, então todos estes argumentos cairão por terra, porque aí ninguém acreditará que no próximo ano vamos abaixo dos 2%, isto é, tendo que recuperar uma margem que será já superior a 1%, e isso não é possível, com a economia a crescer abaixo do 1%, sem um brutal aumento dos impostos, para usar uma expressão do anterior Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. O Presidente da República pede mais reformas em 2017 e diz que a necessidade de cumprir esses compromissos com a União Europeia é um imperativo, seja qual for o governo. Como se podem entender estas palavras no atual quadro político e conhecendo também aquele que tem sido o papel de Marcelo Rebelo de Sousa, que é basicamente não se pronunciar sobre o orçamento até conhecer as contas? Marcelo Rebelo de Sousa fez uma promessa aos portugueses, que iria garantir a todo o custo a estabilidade governativa. Ora, ele sabe é que esta estabilidade governativa, a certa altura, vai esbarrar num problema, que é a capacidade de entendimento do Partido Socialista com os seus parceiros à esquerda. E isso está limitado exatamente por estas reformas. Isto é, estas reformas que ele fala e que António Costa também sabe que são necessárias, apenas são, do ponto de vista ideológico, possíveis com o PSD e com o CDS, nunca com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. E, portanto, não sendo neste momento possível o entendimento à direita e sendo cada vez mais necessário o apoio à esquerda, estas reformas dificilmente se irão executar. O grande desafio que António Costa tem pela frente é o de, com os compromissos que está a fazer à esquerda, garantir ainda assim a diminuição do déficit que permite cumprir os tratados orçamentais. E então aí, depois, se quiser, com alguma cosmética, apresentar as reformas que, nós já sabemos, os políticos são muito hábeis a fazer. Ricardo Jorge Pinto, obrigada pela presença nesta edição do 1820.